vestibulares via online, e os alunos continuam entrando na universidade. Nós vamos a período de captação até o final do mês, e toda semana tem vestibular, aqueles vestibulares agendados, ele faz via online, encaminha a documentação online também, enfim, não há nenhuma restrição. Nós continuamos recebendo alunos, inclusive alguns alunos de outras universidades, de universidades distantes, que estão chegando para nós. Então, a prova, mais do que real, mais do que perfeita, que há uma confiança muito grande no nosso sistema de ensino, que dentro da pandemia eles continuam fazendo o vestibular sem sair de casa e começando a frequentar a universidade sem sair de casa. Tá aí o nosso querido diretor da Unopar, Leodário Schuster. Obrigada pela disponibilidade em conceder essa entrevista pra gente. E vamos mandar um beijo pra galera que tá aqui conosco. O Christian Ribeiro. Oi, Cris! Também a Marina tá nos assistindo. O Bruno, a Sabrina Silva, o Eleandro Guerra, a Ângela. E lembrando que nós estamos ao vivo, então você pode ficar à vontade para deixar o teu recado, mandar beijo pro professor, falar a tua experiência. Você que é aluno do professor Cleverson ou que está tendo esse tipo de aula, como é que você tá achando? Tá legal? Tá conseguindo absorver? Não está? Tá tendo mais dificuldades? Você tá se sentindo bem? Tá se sentindo à vontade? Inclusive o Bruno, que é nosso técnico, é da produção. Oi. Bruno, já teve quantas aulas com o professor Cleverson? Olha, presencial incontáveis. E nesse novo sistema? Online ainda só uma. E como é que foi pra ti, Bruno? Olha, foi uma experiência bem legal, bem diferente. Apesar de não ter, assim, o olhar da confiança, não ter aquela sintonia com o professor, mas dá para extrair muito das aulas online. Beleza, obrigada, Bruno. E aproveitando essa deixa do Bruno Cleverson, ele falou, falta aquela presença materializada. Como é que está sendo para ti trabalhar isso? Os alunos estão conseguindo ter essa confiança no conteúdo, porque a afetividade também, ela faz parte do círculo, né, de aprendizado. Como é que é lidar com isso? Olha, no início é um pouco estranho, porque você não ter os alunos ali fisicamente presente é bem estranho. Parece que a gente tá dando aula, na verdade, é pro computador ou pro aparelho, né? É pro objeto e não pro ser, né? Pro ser. Mas a gente compartilhava, mesmo estando à distância, essa questão da afetividade, ela é básica no processo do ensino. Tanto para quem ministra o ensino, quanto para quem tá ali tentando absorver tudo aquilo, né? Os sujeitos que estão envolvidos no processo, o aluno e o professor. Essa interação, mesmo que de longe, a tecnologia nos ajuda, porque no processo do conhecimento, do ensino-aprendizagem, a afetividade ela é essencial, porque é ela que vai possibilitar que o aluno, de fato, absorva aquele conhecimento, que ele internalize aquilo que ele está aprendendo, porque ele tem na figura do professor aquela segurança, aquele porto seguro. Então, as tecnologias, por exemplo, as aulas à distância que o Bruno falava, ela possibilita que eu consiga trocar olhares com os alunos, que eles possam me ver e a gente possa trocar ideia, a gente possa interagir. É que é algo novo também, né? Até a adaptação... A adaptação... Ela demora um pouco, né? Mas eu vejo assim, ó, que ao menos eu tô vendo eles estão me vendo e a gente tá conseguindo trocar essa sintonia, essa energia que tem que ter. Porque apenas a aula online em si, ela não seria o suficiente se, por exemplo, não tivesse essa interação, essa troca
mesmo que, digamos, abstrata, do ponto de vista de não ser mesmo física, mas o elemento da afetividade, da troca, ele é essencial. Ontem eu recebi uns feedbacks dos alunos, eles diziam assim, professor, essa parte da gente poder conversar contigo, trocar ideia, de você estar ali naquele momento, naquela hora, tirar aquele momento para nos sanar dúvidas, para a gente interagir, ela é de suma importância, porque nós não estamos aprendendo só fazendo as atividades que os professores nos enviam, não está sendo suficiente. Então, aquela coisa da explicação, do teu mestre, do ter aquele que, digamos assim, teoricamente já tem o conhecimento e você consegue ter o contato com ele e você consegue firmar, enraizar de fato aquilo que você está aprendendo, né? E fora que se torna uma grande rede colaborativa, porque no momento que a gente está interagindo, os colegas também dão opinião, eles trazem conhecimentos do dia a dia deles, daí todo mundo consegue se ver e se ouvir, então todo mundo consegue trocar informação. E que bacana, Cleverson, porque eu sou da escola muito tradicional, né? Um aluno atrás do outro, todo mundo fica quieto, que o professor fala e quem incomodar a diretoria. E hoje a gente vê que os professores já estão buscando outras formas para poder educar de uma forma até mais lúdica. Sejam crianças, sejam adolescentes, sejam adultos. Né? Uma forma que seja mais atrativo aos olhos, porque afinal de contas a gente vive num mundo que a todo momento você tem informações de todos os lados e que você precisa de algo que realmente te cative para que você, inclusive, aprenda, que você crie esse laço, né? E o bacana de tu falar tudo isso, dessa afetividade, é que nós, como humanos, muitas pessoas pensaram, no momento que agora a tecnologia está se sobressaindo e está em praticamente todos os lugares, acabou-se o carinho, o afeto, aquele tete a tete, sabe? Quando, na verdade, a gente vê um grande círculo de solidariedade ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E como eu percebo isso? Porque eu percebo principalmente, como eu te dizia, nos feedback deles e no olhar deles. Eles sentem a falta, eles sentem a carência. Eles estavam me dizendo, nossa, nós estamos sentindo a falta de ver o professor, de estar com o professor e da gente estar se ajudando e etc. Claro, isso é normal nesse momento que a gente está à distância, né? Sentir tudo isso. Mas isso também é fundamental, quer dizer, as máquinas não vão substituir o ser humano, porque entre o ser humano e a máquina sempre vai haver essa brecha. Sempre vai haver essa lacuna, que é o sentimento, que é a parte estética do ser humano, é o sentimento, porque o professor não está ali para meramente cumprir com uma função formal, entende? Às vezes a gente consegue ser, é legal porque assim, ó, durante o processo, durante as aulas mesmo, quando a gente tá trabalhando os conteúdos, tem conteúdos que nos possibilitam. E eles se abrem ali na sala, na aula online, eles se abrem, contam alguma coisa da família deles que a gente pode utilizar dentro do conteúdo que a gente está estudando. E o interessante é que quando eu comecei a dar esse exemplo, né, Cleverson, de que era um atrás do outro, todo mundo sentadinho e quieto, na videoconferência já é bem diferente, né? Você pode estar interagindo mais, você troca mais ideias, e isso faz com que o crescimento pessoal desses alunos também evoluam, porque eles vão se tornar pessoas mais falantes no sentido de saber se posicionar quanto às suas dúvidas, quanto às suas sugestões. Você percebe também essa melhora no comportamento deles? Ou não? Como é que tá essa situação? Na verdade, eu achei que eu ia ter dificuldade nessa questão, assim. Porque quando você tá dando aula à distância, tudo é muito abstrato. Então, você não consegue, às vezes, dimensionar. Ou aquilo que você tenta visualizar não é aquilo que vai acontecer. Então, assim, ó, mas eles estão correspondendo, assim. Eu consigo ver que eles se sentem mais à vontade porque eles estão em casa. Então, eles estão num ambiente confortável, onde eles se sentem confortáveis, não precisa se deslocar até a escola para ter aula, né? Eles estão tendo aula desde casa. E eles ficam comendo enquanto estão fazendo a aula? Na verdade, pizza, eu vou confessar que às vezes porque assim, ó, numa troca de uma aula entre um horário e outro que eu dou a aula, às vezes eu não tenho tempo para me alimentar.
E às vezes no início, entre o término de uma e o início da outra aula, quem vai comer e beliscar é o professor. Aí o professor começa a teleconferência lá comendo. Mas eu disse, vocês não dão bola, porque o professor precisa também se alimentar para mim poder ter energia ali pra gente estar interagindo. Mas assim, é bem legal porque... E eles estão mantendo uma disciplina. Eu não tenho o que reclamar, assim. Olha aí, parabéns. Não, eles estão de parabéns. Até a Melissa Mendes disse assim, ó, melhor professor. Melissa. Oi, a Melissa é da turma 304, eu acho, do Colégio Estadual do Arabi, aqui de Lagoa. Sim, é verdade. Assim, eles estão se comportando... E eles estão preocupados. Assim, ó, eu achei que a preocupação deles ia diminuir. Eu posso dizer assim, ó, eu tenho uma margem de 20% de alunos que, de repente, por algum motivo ou outro... não é que eles não estejam preocupados, mas estão com dificuldade ainda de se adaptar a essa nova metodologia, né? Esse método de educação à distância. Ou tem dificuldades, alguma questão ligada, ou uma questão pessoal, ou talvez de infraestrutura também, né? Enfim, tem vários. Mas assim, 80% deles estão correspondendo, eles estão preocupados. Eu convoco eles, ó, nós temos aula, se organizem e tal, e eles comparecem, eles se fazem presentes, eles se preparam. Eu mando o roteirinho da aula antes, bem bonitinho, bem organizadinho, pensando no bem deles, porque eu, por enquanto, eu tô tentando conseguir um quadro. Se alguém quiser, por favor, fazer uma doação de um quadrinho, ou de giz, ou de pincel pequenininho, pra mim improvisar em casa, porque tá me fazendo falta algumas coisas, porque Imagina. Tem gente que capta o conhecimento mais... Tem alunos que são mais auditivos, então só ouvindo captam. E tem outros que tem que ver, são mais visuais. Então, e eu, por exemplo, sou mais visual do que auditivo. Então eu preciso escrever. Eu sei que isso é do método tradicional, talvez demore um pouco pra gente se desamarrar desses costumes, né, que a gente tem de escrever na lousa e tal. Mas ainda nós temos a necessidade. Para mim, que tem disciplinas teóricas, talvez o quadro não faça tão falta. Eu imagino para as disciplinas exatas. Mas quem tiver um quadro... Mas quem tiver, por favor, faça essa doação. Alunos, por favor, é pro bem de vocês, né? Enquanto isso, enquanto você vai pegando seu telefone, vai ligando aqui na Lagoa FM, na Lagoa TV, fazendo a doação do seu quadro, a gente vai para um breve intervalinho dos nossos parceiros aí, para eles darem as dicas deliciosas, saborosas, gostosas aí para você, tá bom? Voltamos já! Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Em frente ao INSS. Fone 3358-5952. Ana Lu, pra você que gosta de surpreender. Na 7 de setembro. Por que ter um óculos se você pode ter dois? Na Brasótica tem promoção de verão com lentes em dobro. Na compra de um óculos completo, você ganha a lente para outro. Na Brasótica tem armações exclusivas e que fazem o seu estilo. Promoção de verão é na Brasótica. Aqui, a lente é em dobro. Na compra de um óculos completo, você ganha a lente do outro. Por que ter um se você pode ter dois? Brasótica. E tu sempre pega um copo na hora que a gente volta, Cleber. A gente sempre tem... é prática de professor. Ter que lubrificar a garganta, não é verdade? O Bruno... Mas é verdade. O Bruno diz assim, falta 10, 20 segundos pra voltarmos, tá? E daí tá ali o copo, a água ali. Daí o Bruno diz 5 segundos e eu? Maravilhoso. A videoconferência é mais ou menos assim. É mais ou menos assim. É rápido, é improvisado, exato, não dá tempo de é pensar. dinâmico, é assim mesmo. Maravilhoso. E alguns dos teus alunos enviaram para nós fotinhos mostrando como é que eles estão fazendo essas atividades em casa. Vamos conferir, Bruno? Manda ver pra gente. Olha aí, professor, que top. Pode ir comentando eles estão se puxando. Ali é a live, a teleconferência, tá, né? É um momento que eu tô interagindo com eles, momento que eu tô ministrando os conteúdos
né? Que a gente está conversando, a gente está interagindo, lembrando que são vários conectados ao mesmo tempo, tendo aquela aula, né? E eles se organizam, ó, com os seus cadernos, com seu estojo, uns usando o computador, outros celulares. Tem alguns trabalhando com tablets. Então, é assim que vai acontecendo a aula, né? O professor vai conversando, vai transmitindo conhecimento, eles estão ali todos organizados, fazendo as devidas anotações, eles aproveitam e já pesquisam algum conceito, alguma ideia na internet, daí eles me perguntam se aquilo ali é fake news ou não é. Isso é bacana, porque eles vão me dando feedback, aí eu vou perguntando como é que está sendo aí a experiência, estão conseguindo interagir, estão compreendendo. Às vezes a coisa é um pouquinho mais lenta, assim, mas é assim que acontece. E aí, eles têm feito os registros, que a gente pede, os registros, e hoje eu pedi o feedback para eles, para ver como é que eles estão se sentindo. Eles me disseram que se sentem bem, que estão se sentindo confortáveis, um pouco no início perdidos, assim, né? Mas que eles estão se achando. Eu disse, devagarinho vocês têm que irem se organizando, para que quando a gente estiver na aula em si, a gente possa ser o mais produtivo possível, né? A gente tem aquele momento agradável da aula, mas que a gente possa, de fato, interagir de uma forma bacana. Então, assim, eles estão, a princípio, eu acho que eles estão gostando, né? Eles Bruno? estão... Digo o contrário também, né? Pra ver. Mas eu não tô gostando. Bruno? Tu não tá gostando? Tadinho do Bruno. Não, é que tem que deixar claro, explica bem isso aí. É que você prefere a aula presencial na qual você possa, né, abraçar os colegas, né? Conversar, bater dar papo. risada, bater papo, né? Nesse sentido, Bruno... A aula online ela tem suas vantagens, né? Como o professor disse, de ficar em casa ali, tranquilo, no conforto, não acordar tão cedo. Mas falta aquela sintonia ali com os alunos, né? E com o professor da aula presencial. Viu? Viu? Como é importante. A afetividade. Como essa aproximação, e isso é do ser humano, é do ser humano, né? Uhum. Agora entrando um pouquinho na filosofia, né? Que também é formado a importância de estarmos juntos, de formarmos essa grande família, né? Porque é uma grande família. Assim, como eu digo, é uma questão de socialização e de sobrevivência. A gente nós seres humanos temos esse instinto, temos essa fratura, no sentido de estarmos voltados para o outro. Essa necessidade que ela é desejante, digamos assim, a todo momento, porque jamais algo vai suprir essa parte humana da sensibilidade, do lado estético, do sensível, que é o toque, que é o estar próximo, que é o sentir. E isso é parte da formação humana. A formação humana não é só do conteúdo. A formação é do conteúdo sentimental, da sensibilidade. Por isso que o ensino da escola, o ensino presencial, jamais poderá ser substituído pelo ensino totalmente à distância 100%, ou 100% à distância ou pelas tecnologias. Até alguém me dizia... Uma colega me dizia ontem, pedindo auxílio para como fazer as aulas online, ela me dizia assim, mas será que num futuro bem próximo a gente não vai acabar sendo substituído pelas máquinas? As máquinas não vão elas darem aula no nosso lugar? Eu disse não, prof, porque justamente nós temos a falta, a carência do contato e da aproximação física. E o aluno, principalmente o aluno pequeno lá, que ainda está em processo de formação do caráter, da personalidade, a figura do professor, do mestre, a figura dos colegas é referência na constituição da personalidade. E vai gerando empatia. A empatia, a solidariedade, o contato, colocar-se no lugar do outro, o enxergar oportunidades. O conhecimento, porque não existe conhecimento sem a troca, e a troca tem que ser pelo outro, porque eu preciso enxergar também um determinado contexto a partir do olhar do outro. Então,
Isso é hermenêutico, é da essência do humano, sabe? Nada substitui. Por isso que a educação presencial, ela tem o seu grau de importância e a sua magnitude, que jamais qualquer tecnologia vai dar conta desse processo. Então, a interação virtual, ela é parte da sociedade de hoje. Nós estamos caminhando junto com a tecnologia, estamos introduzindo ela aos poucos nos currículos da escola, mas jamais o estar junto vai substituir, não tem máquina que dê conta de suprir isso que é da essência do ser humano. Com certeza. E os próprios cursos de EAD que a gente vinha falando anteriormente, eles fazem encontros 1 ou 2 vezes por semana, por essa importância de você estar reunido juntamente com os teus colegas, de você trocar essas ideias, porque nada melhor, né, do que estar presente, do que ser presente. E algo que a gente falava em off é essa questão de você poder estar presente, mesmo que de uma forma virtual. Eu disse para os alunos ontem, e isso tem sido assim, corriqueiro, no final das minhas aulas de teleconferência, eles dizem que eles já estão se sentindo isolados, que isso não está fazendo bem para eles, então ali eles já estão dando sinais, pistas de como a parte da afetividade, dos afetos, das emoções, ela é importante, e nós temos que cuidar também, porque daqui a pouco esse processo de isolamento, estou falando do ponto de vista da educação, né? Daqui a pouco nós estamos indo, de repente, desenvolvendo valores sociais que hoje a gente não quer mais na nossa sociedade, que é o individualismo, que é o afastamento um do outro, que é o ficar sozinho, etc. Então, no momento que se fala tanto em empatia, no momento que se fala tanto em rede colaborativa, em cooperação, em solidariedade, o estar presente precisa ser um valor protegido, precisa ser um inegociável, né? No momento que a gente está passando por um contexto social que cada um pensa mais em si, individualista, capitalista, em que as pessoas tendem cada vez mais a se fechar em si mesmas, nas suas ideias, nas suas opiniões, a viver cada um a sua vida, nós precisamos de algo que nos agregue, que nos aproxime, que nos crie, que nos desperte cada vez mais laços sociais de cooperação, de solidariedade, né? Então, senão a gente vai na contramão daquele modelo de sociedade da qual a gente não quer mais. Para que isso não se torne um hábito, né? Para que isso não se torne um hábito. Esse é um risco. Eu estava comentando ontem com a prof. Porque querendo ou não, Cleverson, o hábito, você vai se acostumando com algumas situações. Tem um vídeo na internet que é maravilhoso. É um poeta lendo. Você se acostuma com a correria do dia a dia. Você se acostuma a morar num apartamento pequeno, que às vezes não tem uma janela. Você se acostuma a não sentir mais os pés na grama. Você se acostuma a não sentir mais a chuva cair no seu corpo. Então, a gente vai se acostumando e vai se fechando e vai se fechando. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Que essa solidão, digamos assim, acabe se tornando um hábito e penetrando na vida dessas pessoas, de qualquer uma delas, não falando só agora dos teus alunos, mas na vida de qualquer pessoa, porque você passa a ficar mais em casa sozinho, você passa a não poder passear, a poder ir num bar, a poder tomar um chopp, a fazer um lanche no restaurante. Então que esses momentos que a gente tem aqui agora, estar sozinho ou apenas com a nossa família na nossa casa, que a gente não se habitue a isso, que a gente tire as coisas boas disso, de valorizar o momento de estar com quem se ama, de cuidar do outro, mas também que quando tudo voltar ao normal, que a gente possa retomar essa forma de viver bem mais forte, né? Que a gente abrace mais, que a gente beije mais, que a gente queira estar mais junto. E que essa solidariedade que a gente vê agora, principalmente nas redes sociais, que tem muita gente falando muita coisa nas redes sociais, e um puxa pra cá e outro puxa pra lá, e todo mundo querendo ajudar todo mundo, que isso
se perpetue, que isso continue. Sim. Depois Com desse certeza. surto de pandemia. Que a gente possa dar continuidade a esses processos que agora estão tão evidentes, estão tão explícitos, que eles não se Exato. apaguem depois que passar a pandemia. Que esses processos bonitos de ações sociais, de Justamente. colaboração, se perpetuem, se deem continuidade. Que quando a gente voltar a estar Que presente isso novamente, seja um hábito, né? As que coisas isso seja um boas. hábito, que isso seja um costume, que a gente consiga internalizar isso e fazer isso sair do papel, do mundo das ideias e se tornar algo prático no dia a dia da gente. Isso é fundamental. E é uma das coisas que esse momento está nos ensinando. E de repente, para a educação, do quanto o professor tem que valorizar, sim, o seu aluno, do quanto o aluno... Agora eu vou ter que lembrar de um meme. Não interessa quanto que o professor ganha. Eu tô há 10 dias com meus filhos em casa. É pouco. Qualquer salário é pouco. Então, assim, a importância da valorização. Se 1 é difícil, se 2 é difícil, 30... E assim, e quando a gente estiver na sala de aula, que a gente se valorize mais. Né, que a gente se veja e que a gente aproveite esse momento. Eu digo assim, a turma do Bruno, por exemplo, eles estão saindo agora do colégio, e no final do ano eles estão ali terminando o ensino médio, estão se encaminhando de repente para a faculdade. E que laços, que marcas mesmo eu vou deixar, que laços eu tô deixando na minha escola, que saudades eu vou deixar por lá. Que herança que eu vou deixar para minha escola. Vão, né? E que não sejamos em vão, que a gente ressignifique o momento e o espaço aonde a gente está. Então, na volta, eu acho que esse momento da pandemia despertou o lado reflexivo das pessoas. Pra gente parar... Do mundo todo. Do mundo eu todo. digo das pessoas, Nossa, mas no sentido em geral. Como né? Não tem um lugar, um canto desse mundo que não se tem parou, sido afetado. E fazermos um processo introspectivo, quer dizer, afinal de contas, o que está acontecendo me leva a despertar que tipos de aprendizado, que lições eu tiro desse momento, né? Que perspectivas positivas, não negativas, que me levam a pensar e a refletir sobre quem eu sou, o que eu estou fazendo de mim, como eu estou nesse processo, qual é a minha responsabilidade nisso tudo, como é que eu vou sair desse processo. Eu entrei de uma forma, como que eu vou sair dela? Então, assim, mexe com todas as áreas, com todos os segmentos, com todas as nossas bases, as nossas estruturas. Psicológica, emocional, antropológica, social, enfim, com todas as nossas bases. E nós, como já adultos, Cleverson, a gente sabe que os nossos pensamentos, você saber lidar, ou pelo menos buscar lidar com algumas situações frustrantes, é de nossa responsabilidade, ou buscar numa meditação, numa oração, numa reflexão, ou até mesmo com uma ajuda profissional, com um terapeuta, com um psicólogo. Mas às vezes não é a oportunidade que um adolescente tem de poder estar cuidando dos seus próprios sentimentos. Ele ainda não... digamos assim que o adolescente ainda não está preparado para tanta responsabilidade sobre alguns sentimentos. E esse momento agora a gente percebe que está sendo uma explosão de vários sentimentos. E como é que está sendo para os professores, para os pais estarem lidando com isso? Vocês têm alguma interatividade também com os pais nesse processo? Assim. Porque o meu medo é que um aluno venha entrar em depressão, venha ter problemas mais sérios. E hoje em dia é muito comum que isso possa acontecer. Comum não, é muito fácil que isso possa acontecer. Assim, eu tenho aproveitado as aulas online para no final de cada aula, às vezes a gente fica discutindo outros temas além do conteúdo, que são esses temas mais de ordem emotiva, que os adolescentes têm necessidade de pôr para fora, de expor. E à medida do possível, a gente aconselha, a gente ouve, a gente acolhe, a gente dá atenção, a gente para refletir, porque às vezes nem os pais conseguem, às vezes, ter essa abertura com os filhos ou os filhos com os pais. E esse feedback eu tô tendo nas aulas, sabe? Eu não fico só ministrando conteúdo, mas a gente trabalha também o lado humano,
né? Eu sei que os nossos adolescentes, os nossos jovens precisam de um apoio, né? De alguém que os ouça, principalmente agora que a gente está afastado, que a gente não pode estar no rosto a rosto, no tete a tete, ao vivo, próximo. Então a gente tem conversado sobre questão de família, sobre questão de amizades, sobre questões pessoais. E eles têm assim se aberto, eles têm dialogado, só que eles se queixam nesse sentido, que essas coisas eles gostariam de estar dialogando presencialmente, olho no olho mesmo. Olha, vira e mexe, eles dizem, e eles chegam assim, olhar com aquela carinha, sabe, que dá pena, assim, chega a ser assim, porque assim, e dá pena, porque assim, daqui a pouco eu fico me imaginando, se eu tivesse presente, eu poderia dar um suporte, um apoio muito melhor do que estando distante, mas eu digo assim, ó, não pensa no pior, a gente vai contornando as situações, né, e alguns, por exemplo, estão sentindo assim, que está sendo muito, o volume de atividades está sendo muito grande, assim, né, então eles estão vivendo uma explosão porque você, no caso, dá um conteúdo, mas tem outros, o conteúdo dos outros professores que eles precisam dar conta, e daqui a pouco, no meio desse processo, o emotivo também fica um pouco abalado. Diariamente os alunos estão tendo aulas? Sim, os trabalhos, as atividades estão sendo enviadas diariamente. Foi organizado cronogramas para que os professores naquele dia disponibilizem a atividade, deem um prazo para eles fazerem e darem a devolutiva, né? A frequência também está sendo contada nesses dias, né? E eu tenho sido assim bem pontual com relação a isso, porque eu sei que quem tá em casa tá levando a sério, ao menos espera-se, né? Então, quem está em casa está fazendo as suas atividades, está cumprindo com o seu papel. Eu, à medida do possível, atendo da forma como eu posso, porque eu não tô com eles presentes só quando eu tô na live, na teleconferência. Eles me escrevem WhatsApp, eles me escrevem e-mail, eles me escrevem nas redes sociais, e aí eu digo, ó, se eu visualizar e não conseguir responder, não é porque eu vou deixar vocês no vácuo, como eles dizem. É que naquele momento, de repente, eu tô interagindo com outra turma ou com outro aluno e tal, mas assim, ó, a gente sabe que às vezes tem professores que são resistentes. Eu achei que ia ter uma resistência muito grande dos professores quererem atender os alunos assim fora, né? Agora, só pelas... Tem professores, tem colegas que são ainda resistentes à questão das tecnologias. Mas eu vi como dessa vez os professores estão diferentes, se uniram. E eles estão criando consciência, positivamente falando, que não é uma queixa, né? É um elogio, que os professores estão se conscientizando e estão abrindo brechas, possibilidades para que as tecnologias comecem a fazer parte também do seu dia a dia. Então, assim, a tecnologia está trazendo coisas positivas. E assim, vai nos ensinar muito. E vai nos ensinar ainda, muito, né? muito. Toda esse conhecimento, né? Essa globalização, porque hoje é tudo interativo e tudo é rede, tá tudo interligado, né? E a gente precisa estar a par disso também. A gente vai precisar se habituar mesmo com as nossas resistências, mesmo com as nossas opiniões. A gente também vai ser um processo de sair da nossa bolha, né? E nos associarmos a isso, nos adaptarmos a todas essas mudanças e a esses contextos. Então eu vejo assim, ó, reuniões de escola está sendo à distância, está sendo online, nós professores estamos nos encontrando e nós temos uma rede colaborativa entre os professores, porque nem todo mundo está habituado com a questão de saber mexer no aplicativo do telefone, de saber responder um e-mail, de dar um retorno para a família do aluno, porque os pais nos cobram também. Não é porque a gente tá em casa que a gente não está trabalhando, então os pais também querem um retorno. Como é que o meu filho está saindo? Eu estou ajudando aqui meu filho na atividade X, é mais ou menos por aí, então eles sanam dúvidas e tal. Que coisa mais linda, Então todos os segmentos estão se apoiando. A família ajudando a escola,
A escola lá por meio das direções, dos funcionários se ajudando, nós em casa nos ajudando também, elaborando materiais. Antes eu, por exemplo, não me viria elaborando um material, um audiovisual. Eu tive que aprender de uma semana para outra a elaborar audiovisual para disponibilizar para eles, porque assim, o conteúdo só na live não é suficiente. Aí eu vou elaborar uma videoaula com animações, usando PowerPoint. Eu faço os vídeos de PowerPoint, aí eu monto no aplicativo, faço a edição e disponibilizo. E aí eles olham, averiguam, fazem as adaptações, depois eles me recorrem para para fazer questionamentos, tirar dúvidas, e aí a gente vai interagindo. Então, assim, e os pais... E você é jovem, né? Sim. Então imagina a dificuldade, às vezes, de professores que estão aí há 30 anos de carreira, né? E não adianta. Daqui a pouco o ensino híbrido já está batendo aí na porta das escolas e nós vamos precisar adaptar, porque as metodologias ativas, como a gente chama, nós vamos ter que fazer o uso da tecnologia, onde a tecnologia ela vai reconfigurar a sala de aula. Nós vamos ter que trabalhar o modelo de laboratório em sala de aula invertida, que nós estamos falando também hoje. Então, assim, tem outros formatos da sala de aula, e todas elas fundamentadas e recorrendo às tecnologias. Então, quer queira, quer não, nós vamos ter que nos adaptar, porque o professor hoje que ministra o conteúdo, nós vamos virar um mediador, uma espécie de tutor. E aí nós vamos precisar estar casado com a tecnologia de qualquer forma. E um se apoiando no outro, um ajudando o outro, né? Quem sabe isso passa para aquele que não sabe, aquele que sabe um pouquinho mais ensina o outro, e aí a gente vai se trocando e vamos se alternando e colaborando. O Brasil ainda vai levar... Eu estava escutando a Voz do Brasil, eu escuto todos os dias a Voz do Brasil. Eu gosto, gente, é muito bom. Eu também acho interessante. O pessoal reclama da Voz do Brasil, eu gosto. Eu gosto. E hoje foi falado, né, em relação que o Brasil ele vai demorar muitos anos ainda, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para ele se reestruturar novamente com todo o investimento que vai ter que ser feito na saúde devido ao coronavírus. Mas que bom que depois que a gente passar por tudo isso, poder ter realmente um olhar diferente para a filosofia, para a ciência, para a ciência, para a educação, para a educação como um todo, né? Assim torcemos, porque essa pandemia provou, acima de tudo, que é a ciência, é a vacina que está curando pessoas, né? A gente são hospitais que está curando pessoas. Claro que cada um com a sua forma. Tem pessoas que se abraçam e se apegam na religião, ou um deus, ou uma deusa, ou... Que é educação também, porque é cultura. Né? Então, mas que possamos valorizar, acima de tudo, também esses profissionais, né? Que estão aí, por exemplo, em Erechim, 3 casos já foram curados. Em Passo Fundo, ontem, 2 foram liberados. Então, que bom que a ciência está mostrando que, aliada ao amor, a você acreditar, você ter fé que você vai melhorar, porque isso já não sei, dizia minha mãe que era 50% do caminho andado quando você acredita e quando você tem fé, independente de onde tua fé vem. Mas que a gente precisa, sim, da valorização da ciência, da educação como um todo, para que a gente possa ter um mundo E como melhor, a gente conseguiu perceber que a gente é dependente um do outro. Tudo é um encaixe, né? Tudo é um encaixe. Essa ideia, é porque... o meu saber é mais, porque não sei o que. Não, a gente tá percebendo que como um é dependente do outro. E é essa diversidade humana, essa diversidade de saberes e conhecimentos, de trocas, é que vai nos enriquecendo e vai nos fortalecendo por dentro e por fora. A gente está vivendo isso hoje, agora falando um pouquinho mais, Cleverson, em relação à própria economia, né? A minha loja tá fechada, como é que eu vou ter que pagar? Fulano não me paga, como é que eu vou ter que pagar? Tu entende? Sim. Então, eu vou precisar... Tá, então, hoje eu não posso te dar em dinheiro, mas eu tenho um serviço que eu posso te prestar.
a gente está, de uma certa forma, algumas pessoas estão voltando a como era anteriormente, na era primordial, que eram trocas. Tem muita gente, pessoal, fazendo trocas. Né? Eu não tenho o dinheiro no momento, mas, né, a gente percebe isso em vários setores, né, de pessoas fazendo trocas, fazendo gentilezas. Olha, eu sei trabalhar nisso, eu posso te pagar com o meu trabalho. Então tá sendo muito bacana, porque as pessoas, elas estão percebendo que a vida não é apenas dinheiro e que a ganância, ela literalmente só mata, né? Então que sejamos mais amor depois que toda essa pandemia passar, né? E que possamos nos abraçar muito. Com certeza, com certeza. Muito amor envolvido. Demais. Que vontade de te abraçar. Eu amo este homem, gente. Juntos somos mais fortes, disse a Lisandra. Gabriela Toledo com a gente. Verdade. Muita gente... Pera aí, ó. Você foi. Vamos ver aqui. A gente já tá quase encerrando, tá, pessoal? Vamos ver. Eu vou passar pra ela que ela vai procurar e vai... Mas enquanto tu vê ali, dizer assim, pessoal, vamos continuar com essa rede colaborativa. É isso que nós precisamos. A educação, a economia, a política, a cultura, todo mundo precisa de todo mundo. E é agora que a gente está sentindo o significado do que é ninguém solta a mão de ninguém, né? Ninguém solta a mão de ninguém, justamente. Então esse é o momento da gente praticar esse sentimento de estar todo mundo unido e no coletivo. Não apareceu as mensagens, perdão, as mensagens que eu não consegui ler, tá? A Bonita, em vez de deixar carregando o telefone, não. Mas enfim, acho que não tá aparecendo, né? Não tá aparecendo agora. Ai, que dó. Mas sintam-se todos beijados e abraçados. Cleverson, gratidão mais uma vez. Por mim, eu te trazia em todos. Agora acho que eu sim. amo. Vamos lá. Mas tá meio... A Narci gostou. Percebemos a resistência de alguns educadores. A Laurici falou mais ou menos nesse relação, sentido. Né? Laurici é minha vice-diretora. Beijo. Lá da escola Presidente Kennedy. Então um beijo aí pra Laurici, um beijo para todos os professores, né, que estão aí se desdobrando, digamos assim, para poder repassar todos os seus conhecimentos e que a educação nunca para, o autoconhecimento nunca para e que a gente cresça cada vez mais juntos. Alisandra, parabéns. Cleverson, juntos somos mais fortes. Verdadeira meditação do conhecimento em metodologias ativas, a Miriam falou. Enfim, o pessoal aqui mandando muitos corações. E é assim, nesse clima gostoso, de muito amor, acima de tudo, pelo poder estar compartilhando, né? Porque a educação não é nada mais do que compartilhar. No teu caso, conhecimento e aquele afeto. Que como o Bruno tá louco pra querer de novo, né, Bruno? Um afeto direto, assim, em sala de aula, Bruno? Faz bastante falta na hora do conhecimento. Ai, querido. Galera, a gente vai ficando por aqui com a nossa roda de conversa. Cleverson, mais uma vez, obrigada. Agradeço. Sempre estou à disposição, com certeza. Eu vou lembrar disso. Mas quando eu voltarei aqui, vai ser com muitos abraços e afetos, tá bom? Ô, Glória! Abraço, gente. Tchau.